Bem, aposto que a maioria de vocês já ouviram falar desse desenho britânico chamado Peppa Pig, que conta a história de Peppa, obviamente, uma porquinha cor-de-rosa que vive com seu irmãozinho, George, e seus pais em uma cidade britânica. No entanto, por mais que esse desenho seja infantil, ele não conseguiu escapar de suas polêmicas. Eu peguei esse iceberg de um usuário no Reddit e achei interessante, mas antes de irmos pro vídeo, você sabe o que é as camadas do iceberg? Acredito que seja impossível você não saber disso, mas ok. As camadas do iceberg é basicamente os conhecimentos de uma coisa específica. E quanto mais baixo vai o iceberg, mais dark e obscuro esses conhecimentos ficam. Bem, agora que você já sabe, vamos nos aprofundar sobre o inesperado iceberg da Peppa Pig. Bolton Park Home of Peppa Pig World é um parque de diversões localizado na Inglaterra. Esse parque foi inaugurado em 1983 como um parque rural e jardim de pássaros, mas foi lá para 2010, quando a Peppa estava em alta, que trocaram o tema para Peppa Pig World, sendo considerado o primeiro parque temático da Peppa Pig. No entanto, em novembro de 2021, o Peppa Pig World foi mencionado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson em um discurso proferido na Confederação da Indústria Britânica. Johnson revelou que já havia visitado o parque temático com sua esposa e seus filhos, e se referiu a ele como meu tipo de lugar. No mês seguinte, o líder da oposição, Keir Starmer, confirmou que ele havia também visitado o parque e, segundo ele, é terrível, por algum motivo. My First Album, ou Meu Primeiro Álbum em português, como diz o título, é o primeiro álbum da Peppa Pig. Lançado em 19 de julho de 2019 pela E1 Music, antes do álbum ser lançado, eles postaram uma prévia da primeira música, que é Bing Bong Zoo. Bing Bong Zoo foi lançado dia 14 de junho de 2019, junto com a pré-encomenda do álbum. Várias canções do álbum são versões estendidas de canções que aparecem no programa. Estes incluem Rainbow Rainbow e Jump in the Muddy Puddles. Olha só o meu sotaque britânico lá. Porém, houve uma controvérsia no Twitter, site escroto, que a cantora australiana Iggy Azalea iria lançar um álbum chamado In My Defense, no mesmo dia e que o álbum de Peppa iria ser lançado. A Azalea, sabendo disso, tweetou: "Acabou pra mim agora." E a Peppa, vendo isso, aceitou o desafio da cantora e rebateu o comentário. A Peppa é muito chique, você já sabe. No entanto, marque essa palavra, fancy. Isso te faz lembrar algo? Pois é, a Peppa fez uma referência a uma das músicas de sucesso de Azalea. E a cantora, vendo isso, agiu de uma forma bem amigável. "Faça uma collab comigo ou tu vai virar o meu café da manhã especial, Peppa." Agora eu entendo porque a Peppa nunca mais respondeu ela, né? Mas, sério mesmo, se ela não tivesse ameaçado a Peppa, com certeza elas conseguiriam fazer uma collab juntos. Esse eu tenho certeza. Harley Fiona Hurley, mais conhecida como Harley Bird, foi nada mais nada menos do que a terceira voz da Peppa Pig, nascida em 13 de dezembro de 2001. Aos 5 anos, ela assinou o contrato com a Alphabet Kids Talent Agency. Um mês depois, ela ganhou a voz da Peppa, substituindo as vozes anteriores, Lily Showden Fine e Cecily Bloom. Ela dublou a Peppa pela primeira vez no especial de Natal de 2007, dublando ela na terceira, quarta, quinta e na primeira metade da sexta temporada. Are those presents for George and me? They might be. Can we open them now? Quando ela fez 18 anos, em 2020, ela decidiu parar de interpretar a porquinha entre seus 13 anos dublando ela, sendo assim substituída pela Emily Bia Smith. Como todos já sabem, o Papai Pig tem uma barriga enorme. Sendo assim, a Peppa de vez em quando faz umas brincadeiras. Say the
secret words. Daddy's big tummy. That's right! Daddy's big tummy! I think those are silly secret words. Isso foi o suficiente para muitos pais irem pro Twitter, claro, reclamar que o desenho tá fazendo bullying com o Papai Pig, que isso influenciou os seus filhos e tal. Só um adendo, porque você, pai ou mãe, ao invés de ficar no Twitter reclamando, você poderia simplesmente escolher um outro desenho infantil para o seu filho assistir. Inclusive, no próprio Parque da Peppa, que citei anteriormente, tem uma cafeteria com o nome de A Cafeteria da Barriga Grande do Papai Pig. Quem diria, hein? Dr. Urso Marrom é um personagem que sempre aparece quando o paciente está doente ou machucado. Porém, na revista British Journal of Medicine, a doutora Catherine Bell diz que, abre aspas, o Dr. Urso Marrom parece fornecer aos seus pacientes um excelente serviço, acesso rápido e direto ao telefone, continuidade de atendimento, horas extras e um baixo limite para visitas a domicílio. Mas essa representação de um clínico geral poderia contribuir para expectativas não realistas de atendimentos? Fecha aspas, perguntou. Ela ainda alega que o personagem poderia encorajar as pessoas a esperar visitas em casa por pequenos problemas, aparentemente receitas antibióticos em um momento de crescente resistência aos antibióticos, e que sua carga de trabalho o faz demonstrar sinais de, entre aspas, esgotamento. Em outras palavras, o desenho pode ser acusado de criar expectativas pouco realistas de atendimento médico por culpa de um de seus personagens. Eu nem sei o que falar sobre isso. O episódio com o mesmo nome, Senhora Pernas Finas, conta a história onde George encontra uma aranha e coloca para dormir. Ok, né? Mas então, a Peppa fica com medo e chama seu pai, que chama sua mãe, porque parece que ninguém tem coragem de tirar ela, né? Assim, contendo uma mensagem que aranhas são muito pequenas e que não podem machucar você. Esse episódio causou polêmica na Austrália, porque as aranhas de lá é bem mais violentas e grandes, que poderia até lhe fazer mal. No entanto, o Nick Jr. de lá resolveu exibir o episódio. E imediatamente a Nickelodeon recebeu uma reclamação de uma mãe, que dizia que teve que desligar a TV enquanto sua filha o assistia, dando a resposta que não tem responsabilidade no caso, dado que, abre aspas, a segurança das crianças cabe aos pais. Mas é claro que o público australiano não aceitou essa resposta, fazendo o canal recuar dizendo, abre aspas, a Nick Jr. se orgulha de criar um ambiente seguro para o seu público e baseia todas as decisões de programações em diretrizes internas de acordo com todas as obrigações legais e regulamentares australianas. Embora o episódio atenda aos nossos critérios, após uma consideração mais cuidadosa, tomamos a decisão de programação de removê-lo da nossa programação. Fecha aspas. Sendo assim, banido totalmente da Austrália. Eu acho que deve estar se referindo à primeira experiência no cinema. Um lançamento teatral de 72 minutos, composto por episódios inéditos, interlúdios musicais da série. Bom, como eu não tenho nada pra falar sobre isso, já que nunca vi esse filme, vou mostrar um pouco do trailer. This Easter, everyone's favourite little piggy is coming to the big screen for one whole hour of fun. In an exciting interactive cinema experience. Ashley Baker Davis é um estúdio de animação independente inglês com sede em Londres, Inglaterra, de propriedade dos diretores fundadores Neville Astley, Mark Baker e Philip Davis. Esse estúdio é responsável por várias animações infantis, tipo O Pequeno Reino de Ben e Holly, Os Grandes Cavaleiros e Peppa Pig. Porém, em 16 de março de 2021, foi anunciado que a Entertainment One renovou a Peppa Pig até em 2027. E, após 17 anos, os criadores originais de Peppa deixaram a produção. Desde então, o estúdio de animação Carrot Animation assumiu a produção.
Se você acompanha o YouTube há alguns anos, você deve ter se deparado com esses vídeos nos recomendados. Eu editei um episódio de Peppa Pig porque é divertido, porque você vai gostar. Esses vídeos são tipo Poop, tá ligado? Só que da gringa, já que o conteúdo em si é humorístico. First, we need tomatoes. I hate tomatoes. I don't f***ing care, Michael. Pig é um mapa de terror do Roblox criado pelo player Minitoon, que acabou ficando famoso, ganhando vários prêmios Blox durante o 8º prêmio anual Bloxy, sendo considerado o jogo do ano. E o Minitoon como o melhor criador do ano. Tanto que tem até um filme com o mesmo nome, mano. E, como vocês podem ver, é uma versão totalmente distorcida da Peppa Pig. Tem a Penny Pig e George Pig, que foram baseados na Peppa e no George. Enfim, caso queira saber mais sobre o jogo, tem um iceberg lá no canal do Gabriel 8910, link na descrição. Existem 3 jogos de Peppa para Nintendo DS. Estes são o Peppa Pig The Game, lançado em 2009, Peppa Pig Fun and Games, de 2010, e Peppa Pig Theme Park Fun, de 2011. Alguma vez você já se perguntou como seria a Peppa de frente? Bom, pela perspectiva da Peppa Pig no programa, onde ela vira o rosto pra lá e pra cá, um usuário desenhou como é a Peppa de frente, contrariando a física do próprio desenho. E não vamos negar que ficou assustador, né? Esses 4 olhos encarando você é muito bizarro. Porém, as fantasias de Peppa agem como se fosse uma porca normal, sem ter 4 olhos. Criado pelos mesmos criadores de Peppa Pig, O Pequeno Reino de Ben e Holly é uma série infantil onde o reino é uma terra onde as flores e relva crescem mais que as torres mais altas. A Holly é uma fada princesa novinha que está aprendendo a voar e os seus feitiços nem sempre vão de acordo com o plano. Já o seu melhor amigo, Duende Ben, ele não tem asas e nem faz magia, só tem muito jeito para construir coisas. Contendo em si 2 temporadas e 131 episódios. Roscoe McGillicuddy é o canal que fazia aqueles tipos de vídeo que citei anteriormente. Inclusive já vi alguns vídeos dele, muito engraçados. Se você sabe inglês, tá aí a minha recomendação. O narrador que sempre fala o que está acontecendo com tal personagem de Peppa é o John Sparks, o mesmo cara que dubla o Sr. Batata na série. Nascido em 6 de janeiro de 1954, além de ser o narrador de Peppa, é comediante e interpretou o Sidewell de Naked Video. É sério que tem um show com esse nome? Enfim, uma coisa que preciso confessar aqui é que esse cara parece o Steve Burns das pistas de Blue. Eu vou tentar falar o que eu entendi disso. Basicamente, um usuário no Reddit fez uma pergunta do porquê o nome do George não começar com a letra P, dando em conta que tem outros personagens com a inicial e sobrenome igual, tipo Peppa Pig, Pedro Pônei, Zoe Zebra, entre outros. E segundo o usuário, ele acha que o George é uma cobaia e que seja um assunto delicado. Sendo assim, ninguém mencionando tal assunto. Muita gente respondeu que foi por causa dos avós dele, que o verdadeiro nome dele é Peter, só se for o Peter Parker. Eu sinceramente não entendi a pergunta. Por mais que o George não começa com a letra P, existem vários personagens com iniciais diferentes do que o sobrenome. Então, né? Quando Peppa começou a estrear em 2004 no Reino Unido, teve 2 episódios que causaram polêmica lá, o da bicicleta e o da reciclagem, onde Peppa e os outros personagens não usavam cinto de segurança ou capacete de bicicleta, causando o próprio estúdio de animação a refazer as cenas.
Por mais que Peppa seja uma criança de 5 anos, ela tem uma altura de aproximadamente 6 centímetros, sendo assim 7 pés e 1 polegada. Isso para uma porca de 5 anos, hein? Já o seu pai é 6 vezes mais alto que a Peppa, tendo sua altura de 11 centímetros, contendo em si 14 pés e 2 polegadas. E olha que o Papai Pig nem é o maior. Tu já viu o pé dos pais do Gerald? Wolf é uma série infantil vietnamita criada pela Sconet. O show conta a história de Wolf, o lobo macho antropomórfico que vive em uma colina em uma pequena aldeia americana com seus pais e irmãs, Lucy e Jenny. Esse desenho foi acusado de violação de direitos autorais pelos criadores de Peppa Pig, e a distribuidora do programa, Entertainment One, processou a Sconet pela semelhança visual e a estética de Wolf com o programa, tendo que remover 2.000 vídeos. A Sconet também foi impedida de postar novos vídeos devido à sua atividade infratora que envolve violação de direitos autorais de áudio e visual. O Tribunal do Reino Unido confirmou que é uma jurisdição adequada para a disputa e rejeitou as reclamações da Sconet. O juiz da audiência preliminar observou que as imagens entre Wolf e Peppa Pig são, entre aspas, notavelmente semelhantes. E o pior que é, a Sconet foi condenada pelo Tribunal do Reino Unido a pagar mais de 200 euros, no que daria no torno de R$1.128 em custos legais à Entertainment One como resultado da disputa em andamento. Scottish Peppa é isso que vocês vão ver agora. You've got cheek, you're a fat bastard. I'm no fat. I'm a fine specimen of a man. Prove it then. Reach down and touch your toes. I can do that, nae bother watch. Ooh, you bastard. Oh my god, Dad, you can't even reach down and touch your fucking toes. Ele parece ser o Dragon Ball de Portugal, tá ligado? Pois a dublagem disso tá mais focada no humor, tanto que os comentários desse tipo de vídeo é só de gente rindo com a dublagem, mano. Bem, eu aposto que tu já ouviu falar dessa coisa chamada Momo, né? Pois bem, em 2019, a Momo supostamente conseguiu hackear os vídeos da Peppa no YouTube. Relatórios surgiram de que a Peppa estava mostrando a Momo no meio do vídeo, pedindo-lhes que cometessem atos perigosos e que iria matar a pessoa que estava assistindo. Mas, pelo menos o YouTube resolveu esse hack e agora tá tudo bem. Eu acho. Elsa Get é tipo você pegar uma série infantil e distorcer o máximo possível, tornando o conteúdo totalmente diferente do original e publicar no YouTube. A maioria dos vídeos dessa classificação é notável por apresentar conteúdo como violência, situações sexuais, fetiches, drogas, álcool, injeções e atividades perigosas ou perturbadoras. Em março de 2017, a BBC publicou uma matéria intitulada Os vídeos perturbadores do YouTube que enganam crianças. O artigo focou em uma imitação da Peppa Pig, onde os dentes da personagem principal são dolorosamente arrancados por um dentista. Enfim, o artigo também mencionou a existência de centenas de vídeos semelhantes, variando de cópias não autorizadas, mas inofensivas, de desenhos animados autênticos a conteúdo assustador e sangrento. Em dezembro do mesmo ano, o YouTube afirma que removeu mais de 270 contas e 150 mil vídeos desse tipo. Nick Jr. Peppa é um canal da Nickelodeon do Reino Unido em parceria com a Peppa Pig. Nesse quadro, eles costumam exibir o desenho toda semana, sendo assim, autodenominando como Nick Jr. Peppa desde 2010. No site Peppa Pig Fandom tem uma categoria que é Funnel Characters, onde cita os supostos personagens que não apareceram no desenho real. E, como vocês podem ver, tem muita. Portanto, eu vou deixar o link do artigo na descrição caso queira dar uma olhada. Lembrando que você só pode entrar nesse site se você tiver mais de 13 anos. Continuando, como já era de se esperar, a Peppa tem muitas fanfics, e uma mais estranha que a outra.
Enfim. Você já reparou que o final de cada episódio de Peppa Pig é sempre o mesmo? A maioria dos episódios termina com os personagens caídos na gargalhada, mas eles se dentam no chão pra rir. Estranho. E o mais bizarro de tudo é que eu quase não encontrei nada a respeito disso. É sério, eu encontrei só essa pergunta do site Quora, onde os fãs falam que é apenas um truque deles, que eles estão tendo uma convulsão e um derrame ao mesmo tempo. Sendo assim, rindo para virar costeletas de porco assadas. Ok, né? Outra coisa que vem intrigando os fãs da série é por que tudo construído no mundo de Peppa sempre gira em torno das colinas. Isso levou muita gente a crer que o mundo de Peppa é um lugar perigoso, propenso a desastres repentinos e terríveis. Mas a teoria que acho a mais correta é por causa da qualidade biodimensional infantil da arte da animação. Se não estivesse nas colinas, as casas pareceriam quadrados no verde. O céu tende a ocupar um pouco de espaço nos desenhos infantis. Inclusive, em um episódio de Peppa, ela fala sobre isso, de tudo se passar em uma colina. Tudo fica em cima de colinas por aqui. Minha casa fica numa colina. O supermercado fica numa colina. Rebeca Coelho mora dentro de uma colina. Só tem colinas, colinas e colinas. Em uma publicação de usuário no Reddit, diz que o Papai Pig é abusado mentalmente e emocionalmente, deixando claro suas evidências. Primeira, quando a rainha anunciou que daria uma medalha para a pessoa que mais trabalhava no país, depois que o Papai Pig perguntou quem seria, a Mamãe Pig, sem hesitar, disse: Com certeza não será você, querido. Segundo, de reto, teve sua fatia de bolo de morango roubada pela Peppa Pig para alimentar os patos. Como se ele quisesse fazer um sanduíche de bacon da Peppa ali mesmo. Pois é. E é claro que existem muitas evidências, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Por mais longo que esteja agora. Passando aqui no meio do vídeo só pra avisar aqui que eu ganhei um microfone novo, graças ao Alexandre na área. Muito obrigado, Alexandre, por ter dado o seu microfone antigo pra mim. Você é um amigão, cara. Na moral. E o canal dele vai estar na descrição, caso eu queira dar uma checada. Enfim, aproveitem o vídeo. Peppa Pig. So this was done in 2002, if you like. This is Peppa Pig. And this is her little brother, George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Peppa loves jumping in muddy puddles. I love puddles. Peppa, if you jump in puddles, you must wear your boots. Sorry, Mummy. George loves to jump in puddles too. George, if you jump in puddles, you must wear your boots. Peppa looks after her little brother George. Sometimes she can be a bit bossy. Mummy Pig is working at the computer. Peppa likes to help her. No, Mummy, like this. Peppa likes being bossy. Daddy Pig is digging in the garden. Peppa likes to help him. No, Daddy, you have to dig faster. George is playing with a balloon. Peppa
wants to play as well. No, George, you must hit it harder. Oh dear. Sometimes Peppa can be a bit too bossy. Sorry, George. You can have my biscuit. Peppa likes being helpful. But most of all, Peppa likes jumping up and down in muddy puddles. If you jump in puddles, you must wear your boots. George is wearing his boots. Mummy and Daddy are wearing their boots. They like jumping up and down in puddles. Everyone likes jumping up and down in puddles. So, 2002, esse episódio piloto foi criado. Há muito tempo atrás, esse episódio piloto foi considerado uma Lost Media. Ninguém encontrou o resto desse piloto. A única coisa que tinha do episódio piloto era essa imagem da Peppa Pig caída no chão, rindo. Porém, o mistério acabou quando em 3 de janeiro de 2017, teve o London Animation Club, apresentado pelo produtor Philip Davis, que mostrou o episódio pela primeira vez. Não só isso, como mostrou os storyboards do piloto e as ideias em mente. Enfim, por mais que a qualidade não seja boa, conseguimos ver depois de anos o episódio piloto. Em 2005, uma dublagem norte-americana de Peppa Pig foi exibida pela primeira vez no Cartoon Network dos Estados Unidos como parte da programação pré-escolar de curta duração chamada Tickly-O. Provavelmente, o motivo da dublagem americana ser feita é para evitar o inglês britânico que vem afetando as crianças americanas. A dublagem foi gravada pela Chrome Dub Studios, em Miami. Sim, em Miami. Então acalma-se. Não se sabe ainda quantas temporadas foram dubladas, mas, segundo o site que estou baseando nesse meu roteiro, provavelmente 2 temporadas foram dubladas. Uma pessoa desconhecida acabou gravando um episódio na íntegra, o aniversário da Mamãe Pig. Embora tenha sido filmado de uma TV com um zumbido alto, uma tentativa de restauração foi criada e postada no YouTube pelo Blue Frog. Vou deixar aí o link do episódio na descrição caso queira dar uma checada. Enquanto aqui, o app mais odiado do mundo é chamado de TikTok, no seu país de origem, a China, é chamado de Douyin. No entanto, depois de um tempo começaram a notar que vídeos relacionados a Peppa Pig desapareceram do aplicativo. O desenho da nossa querida porquinha chegou ao mercado chinês em 2015, mas apenas no final de 2017 que começou a viralizar no país. O aumento da popularidade da Peppa fez com que alguns países se queixassem de que seus filhos estavam viciados no desenho. Toda essa comoção fez com que a porquinha se tornasse um ícone de subcultura na China, ou seja, representando algo ao contrário ao valor da cultura dominante no país. Desse jeito, as hashtags que continham o nome da personagem foram proibidas no Douyin. Essa é interessante. Essa teoria fala que a professora da Peppa, a Madame Gazella, é uma vampira, e isso vem mostrando em vários episódios, como por exemplo, o da abóbora, onde Suzy fala com a Madame Gazella que está disfarçada de vampira, respondendo então que isso lembrou de suas memórias ao ser um... Além disso, ela aparenta nunca envelhecer, tendo uma mesma aparência de adulta e dando aula até pros pais de Peppa. Enfim, o que vocês acham? Mandem aí nos comentários.
Uma italiana que tem o mesmo nome da personagem Gabriela Cabra está exigindo 100 mil euros, no que daria em torno de 552.995 reais, em compensação dos produtores britânicos do programa, alegando que ela foi provocada e objeto de desprezo desde que o personagem foi apresentado. Gabriela Capra pediu indenização ao estúdio de animação de Peppa depois que os amigos e colegas zombaram de seu animal homônimo. Em italiano, capra significa cabra, ou seja, não muda nada, é só inverter o P. No programa, Gabriela é uma simpática cabra italiana que mostra Peppa Pig e a sua vila quando a sua família visitam a Itália nas férias. Suzy Ovelha foi a primeira amiga da Peppa a aparecer no desenho. Por mais que elas sejam melhores amigas desde pequenas, teve vários momentos em que a Suzy fica extremamente tóxica com a Peppa, como por exemplo no episódio Tagarela, onde Peppa fica falando sem parar. E o pior é que nem mesmo a sua própria mãe defendeu ela, sendo assim, zoando a Peppa de tagarela. Tagarela aqui, tagarela lá, conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Outro episódio que se encaixa facilmente nisso é A Briga, onde devido a um jogo de cartas que a Peppa e Suzy estavam jogando, Peppa reclama com a Suzy que ela roubou. Mas, mesmo assim, ela ainda continua sendo a melhor amiga da Peppa. E o episódio que mais tocou o coração dos fãs de Peppa foi o Suzy Vai Embora, onde a mãe da Suzy ganhou um emprego, entre aspas, em um outro estado, sendo assim, mudando de casa e não podendo ver mais sua amiga. Peppa então, sabendo que nunca mais verá sua amiga, temos essa cena triste. E você pode ficar com isso. É minha coroa de plástico preferida de todas. Porque você é muito especial. E assim não vai me esquecer. E pode ficar com ela pra sempre. Eu nunca vou te esquecer, Peppa. Não vai não, Suzy. Mas, para a alegria das duas, ela confirma que não ganhou tal emprego e todo mundo começa a rir no final. E também não podemos esquecer de citar a dubladora dessa personagem, Ana Lúcia Menendez. Além de dublar a Suzy, já dublou muitas personagens marcantes, como a Gwen do Ben 10, a Koto de Yu Yu Hakusho, entre outras. Descanse em paz, Ana Lúcia Menendez. Você foi e será uma ótima dubladora. Se você acha que aquele episódio da Pernas Finas foi o único episódio a ser banido na Austrália, pois bem, tem outro episódio que foi banido de lá. E adivinha? Tem aranhas. No episódio Teia de Aranhas, podemos ver que o escritório do Papai Pig está todo sujo e de teias de aranha. Sendo assim, encontrando mais uma vez o bicho mais lindo e inofensivo do mundo. Contendo também aquela clássica música, a Dona Aranha subiu pela parede. Só que ao invés de ser uma parede, é um cano de água. A Dona Aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Outro episódio que causou polêmica em alguns países foi o Families, onde um personagem de Peppa, Penny Urso Polar, tem duas mães, sendo assim, apresentando o primeiro casal LGBT da série. E o único que causou banimento foi a Itália. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consiga assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobio, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Assim? Alô? Peppa? Pois é.